Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem, meus irmãos? Que Deus continue abençoando poderosamente cada um de vocês. Eu vou começar aqui, eu não sei se quase sempre, né? Compartilhar com vocês alguns esboços de pregação. Meu Deus tem nos dado a graça aí de há alguns anos eu estar pregando em nossa igreja, em várias outras congregações, e a gente está andando aí nos bastidores, e às vezes Deus tem nos dado algumas oportunidades e temos compartilhado aí a palavra do Senhor em muitas igrejas, entre muitos amigos, e eu gostaria de, aqui nesse tempo que a gente está aí de quarentena, dentro de casa, compartilhar alguns esboços que a gente já pregou em alguns lugares, alguns estudos que a gente tem feito aí ao longo dos anos, do tempo, e dentro desse propósito eu quero compartilhar com os irmãos acerca de uma mensagem que eu ministrei. Eu já tenho mais ou menos um ano e pouco atrás, sobre a doutrina da imputação. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre a doutrina da imputação. Nossos pecados eles foram imputados em Jesus Cristo. Nós estamos aí, alguns irmãos estão entrando, ao Jarbas, Rose, o Alex, ó. Deus continue te abençoando, querido. O café não pode faltar, não. Pastor José dos Santos. A live vai ser breve, viu, gente? Vai ser breve. Daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar ainda. Devo pegar serviço mais ou menos às 11 horas. O Tiago, meu primo. Então, sim, a gente está nessa sexta-feira da Paixão, na onde fazemos reflexões a respeito do ministério salvífico de Cristo, da obra da cruz, do Calvário. E eu quero aproveitar, e Samuel Siqueira, Deus abençoe, aproveitar aqui e trazer um esboço, seu estudo, compartilhar com vocês os meus estudos, compartilhar com vocês as minhas pregações, compartilhar com vocês. E aí eu quero aqui compartilhar esse esboço sobre a doutrina da imputação. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a doutrina da imputação. Se vocês nunca ouviram falar, pode manifestar aí tudo. Então, se vai ser uma live rapidinho, vou passar para vocês os esboços. Você que interessar, você pode estar aí anotando os esboços para depois você aí ministrar aí na sua igreja. Então, compartilhar no estudo aí, e você vai aí compartilhar na sua igreja aí. Então, vamos lá. Você que queira acompanhar comigo aí, Filemon, a carta de Paulo, a Filemon, onde tem esses três personagens, dentro dessa carta, que é quem escreveu, o apóstolo Paulo, Filemon, que é um fazendeiro, e o terceiro personagem é Onésimo. Então, Onésimo, Então nós vamos ver o que Paulo fala ali nessa carta. E dentro disso é o texto base. O texto base está no capítulo de número 1 dessa carta. É uma carta bem curtinha. Na verdade é uma carta de um capítulo só, ou na verdade a gente nem coloca capítulo, Então vamos lá. No verso de número 17 está escrito assim: assim, pois,
se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou teve alguma coisa, ou deve alguma coisa, ou teve alguma coisa, põe isso na minha conta. Então Paulo, ele já conhecendo Filemon fazendeiro, naquela época tinha toda uma lei de senhores e de escravos, dentro daquele conceito ali grego, judaico, naquela época ali de Roma. Então tinha muitos fazendeiros que tinham muitos escravos. E pelo contexto da carta, Filemon tendo como escravo esse servo chamado Onésimo. E provavelmente ele, assim, com certeza ele foge da fazenda, foge da escravidão, mas ele dá prejuízo a Filemon, ou rouba alguma coisa, ou leva alguma coisa de valor e tudo. Na hora que eles estão lá na cidade, Paulo o conhece na prisão. Ele provavelmente comete algum ilícito e é preso. E Paulo o conhece lá, e em uma de suas prisões. E Paulo evangeliza esse rapaz, ganha ele para Jesus. Esse rapaz se arrepende dos seus pecados e Paulo começa a discipular Onésimo. Agora Onésimo, ele está liberto, a sua alma está curada, a sua alma pelo sangue de Jesus Cristo, pelo evangelho purificador. E aí Paulo aconselha Onésimo a acertar a vida dele. Eu sei, tudo aquilo que está no passado, Paulo aconselha ele, você precisa colocar a sua vida em dia. Aí ele vai naquele diálogo ali, ele fala, fica difícil colocar minha vida em dia porque eu sou escravo, eu tenho um dono e eu cometi um erro fugindo da fazenda, ainda dei prejuízo ao meu senhor. Aí Paulo, quem que é o seu senhor? O meu senhor é Filemon. Filemon, eu conheço ele, é um irmão em Cristo. E aí Paulo vira para Onésimo e fala, você vai voltar da onde você fugiu, você vai consertar a sua vida, e ele corria o risco de morte. Na lei dos escravos, naquela época, corria risco de morte por ter fugido da fazenda. Então ele está comigo, eu volto para a fazenda, vou morrer. E aí Paulo escreve uma carta de recomendação. E aí Paulo vira para Filemon, conta a história de como agora Onésimo tinha se convertido a Jesus Cristo, ele é uma nova criatura. E Paulo vira para Filemon e fala assim, agora você, mesmo ele sendo servo, você recebe ele como irmão, é o nosso irmão. E aí Paulo, sabendo que Onésimo não tinha dinheiro para quitar a dívida, e essa dívida estava pendente, ele, nesse versículo, ele diz assim, Filemon, se você me tem como companheiro, se você me tem como amigo, se você me tem como irmão, eu vou te pedir uma coisa. A dívida que Onésimo tem com você, coloca na minha conta. Quando eu for ter com você, eu te pago essa dívida. Então acontece, isso é chamado de imputação. A palavra imputação no grego significa cobrir, creditar, pagar a conta. Então Paulo está falando, imputa sobre ele, ou seja, a dívida que Onésimo tem com você, coloca ela na minha caderneta, coloca ela na minha conta. Agora eu estou assumindo a dívida de Onésimo. Agora Onésimo não te deve nada. Quem te deve agora sou eu. Isso chama imputação. E foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Nossos pecados, eles foram imputados em Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia nos chama de justos. Não por causa de uma justiça nossa, mas porque Jesus Cristo, o justo, assumiu a minha dívida. Eu
você, toda a humanidade, está nas condições de Onésimo. Nós nos rebelamos contra Deus, saímos da presença de Deus, pelas nossas escolhas, pelos nossos pecados, e tínhamos uma dívida com Deus, o nosso Criador, aquele que nos criou, o nosso Senhor. Temos uma dívida com Ele, uma dívida impagável, uma dívida de morte. Mas Jesus Cristo, Ele fez como Paulo fez, ou melhor, Paulo fez como Jesus fez, o mestre de Paulo, o Senhor e o Salvador de Paulo, um exemplo que Paulo ele recebe do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi o que Jesus Cristo fez na minha vida e na sua vida. Ele olha para o Pai e fala: Pai, o Lucas tem uma dívida, mas recebe ele. E a dívida que o Lucas tem com o Senhor, coloca na minha conta. Eu pago essa dívida. Então, para que nós possamos entender isso mais a profundo, a doutrina da imputação, ela tem 3 pilares. A doutrina da imputação, ela tem 3 pilares. Isso aí foi só uma introdução. Então, essa é a introdução. O texto base é Filemon, capítulo 1, versículo 17 e 18. E isso foi uma introdução que eu dei a vocês. E aí, na doutrina da imputação, que é colocar na conta de, ou seja, pegar a sua dívida e colocar na conta de outra pessoa, atribuir a sua culpa, a sua dívida, a outra pessoa. Na doutrina da imputação tem 3 bases dentro dessa doutrina: queda, expiação e justificação. Ou seja, queda, o pecado original. Deus fez o homem sem pecado. Deus fez o homem justo, puro, sem pecado. Mas o homem caiu, chamamos de pecado original. Segunda base, expiação. O homem foi expiado, nossos pecados foram expiados. Eu vou explicar o que significa essa palavra, expiação. E terceiro, justificação. Então a doutrina da imputação, a doutrina da imputação, ela baseada nessas 3 vertentes, 3 bases: queda, expiação e justificação. Bem, o pecado originado, é esse, vou colocar assim, defeito, da natureza humana, causada pela queda, que ocorreu por causa da desobediência. Então vamos ver lá, a queda. Vamos ver o que Paulo ele escreveu. Nós sabemos que Deus ele cria o homem ali no jardim do Éden, e esse homem Deus criou para o seu louvor, para a sua glória. Deus cria Adão, logo depois Eva, e a partir dali vem se multiplicando toda a humanidade, segundo a ordem imperativa de Deus, para que eles pudessem multiplicar e encher a terra. Bem, o homem tinha um relacionamento com Deus. A Bíblia nos diz que Deus ele vinha até o jardim do Éden, jardim de deleite, lugar de prazer, lugar de paz, lugar de comunhão, lugar de unidade. Deus vinha no jardim do Éden para se relacionar com Deus. Deus é um Deus, o nosso Deus, Jeová, Yahvé, ele é um Deus comunicável. Ele é um Deus que se relaciona. A Bíblia nos diz que o nosso Deus, ele tem boca, ele tem olhos, ele tem ouvido. Ele é um Deus pessoal, ele tem personalidade. É um Deus que se relaciona, e ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para louvor da sua glória, para relacionar com ele, para adorar a ele, para andar com ele, para servir a ele. Então todo esse propósito de amor,
de relacionamento, de intimidade, de adoração, de devoção. Esse é o princípio da natureza humana, do propósito de Deus. Mas o homem, ele, mesmo nesse ambiente de comunhão, mesmo nesse ambiente de paz, mesmo nesse ambiente de deleite, o homem, ele faz uma escolha, e ele desobedece ao Senhor, e aí onde vem a queda e vem o pecado original, o pecado original. Olha o que Paulo ele vai escrever. Paulo ele escreve em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 22. Ele diz assim: pela desobediência de um só homem, ele está se referindo a Adão, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Ou seja, o pecado de um foi imputado a toda a raça, haja vista ser este homem representante de todos, por isso que todos morrem em Adão. Olha o que Paulo também escreve em Romanos, capítulo de número 5, verso 12. Paulo escreve: por um homem, referindo a Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos os homens pecaram. Olha para você ver, a Bíblia nos diz que todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, ou seja, a criação, Deus criou toda a coisa, inclusive o homem. Mas entretanto, se a gente for olhar dentro de uma análise teológica, eu e você não foi criado por Deus. Não foi criado por Deus. Isso aí às vezes pode até escandalizar, né? Mas como assim, irmão Lucas? Toma até um cafezinho que é polêmico isso. Olha para você ver. Eu vou te explicar. Eu e você não foi criado por Deus. É verdade que tem teologias, principalmente reformada, por exemplo, Clemente, lá no 4º século, terceiro ou quarto, não sei me engano, ele defendia a tese, que todo homem era criado individualmente, ou seja, Deus ele cria pessoalmente cada homem. Imagina você fazendo bonequinho de cera. Então você faz um bonequinho, você faz outro bonequinho, você faz outro bonequinho, você faz outro bonequinho. Tipo um ensino para a escola dominical para criança. Mas não foi assim que aconteceu. A Bíblia vai nos mostrar que Deus só criou Adão. E depois de Adão, Deus criou de Adão a mulher. A partir de Adão e Eva, toda a raça humana não foi criada, foi gerada. Isso é o propósito de Deus. Deus vira para Adão e Eva e diz que vocês agora vão multiplicar. Multiplica sobre a face da terra. Então, a humanidade, toda essa criação de Deus foi uma criação que multiplicou a partir de um casal que Deus criou. Então, Deus cria Adão, Deus cria Eva, Adão do pó da terra, Eva ali da costela do homem, e no relacionamento de casamento, de relacionamento, de aliança, toda a raça humana é gerada. Toda a raça humana é gerada. Por isso Paulo diz: por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ou seja, eu nasci com a semente do pecado.
todo homem que nasce, todo ser humano que nasce, né? Então você olha ali a criancinha ali bonitinha, aquele bebê, aquela formosura, ela já nasceu com a semente do pecado. Olha o que Paulo vai falar de novo, repetindo, né? No verso 15 de 1 Coríntios 22. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Ou seja, o pecado de um foi imputado a toda a raça humana, haja vista ser este homem representante de todos. Por isso que todos morrem em Adão. Paulo entendia. Era essa doutrina da imputação que Paulo pregava. Paulo ele dizia que através de Adão toda a raça humana é uma raça caída, é a raça pecadora. O pecado ele já veio nessa semente adâmica que tem em mim, essa natureza adâmica. É por isso que a Bíblia fala do velho homem. Que é esse velho homem? Esse velho homem ele é gerado através de Adão. Até Adão toda a raça humana foi gerada. Isso chama-se imputação. O que Deus fez? O homem Adão pecou. Ele é o representante de toda a raça humana, que a partir de Adão viria. Então, por causa da queda de Adão, todos os homens que a partir de Adão nascia com essa semente caída, essa semente de pecado. Deus imputa o pecado de Adão a toda a sua descendência. Todos nós, eu, você, todos nós temos a nossa origem em Adão. E Deus atribui o pecado de Adão a toda a raça humana. Isso está dentro da soberania de Deus, dentro da onisciência, onipresença de Deus, onipotência de Deus. São atributos exclusivos de Deus que a gente pode tratar aqui em outro assunto. Então acontece, é por isso que Paulo ele vai falar, João, em 1 João capítulo de número 1, verso 8, 10, ele diz assim: se dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aí ele depois, se eu falo que eu não tenho pecado, eu já pequei, porque todo homem nasce em pecado. Então essa é a imputação da raça humana. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Vamos lá, se tiver alguma pergunta aí pode fazer, viu? Tá? Alguma pergunta aí você pode fazer. Então tá na desobediência. Então isso fez, esse pecado fez separação entre nós e o Senhor, gerando morte. Foi gerada morte nesse relacionamento entre nós e o Senhor. Vamos ver aqui mais alguma coisa aqui a respeito disso para que os irmãos possam pegar isso. Isso é a herança. Então, assim, essa herança veio. Mas olha que interessante, nós possamos observar aqui, que esse pecado fez uma separação entre nós e Deus. Olha para você ver, a vida de Adão antes de pecar, qual é o propósito de Deus para a raça humana? Ter amizade, multiplicar e encher a terra. Eles andavam nu e inocente. Quando fala nu ali, fala da questão da inocência. Eles se alimentavam de ervas e de frutos, ou seja, não tinha morte, não se matava animal, não tinha morte no jardim do Éden. O Deus criou o homem para
ser vegetariano. Era para ele se alimentar das ervas e dos frutos. Deus fez toda a natureza perfeita. Segundo, o homem tinha que trabalhar. Ou seja, tem a pessoa que fala assim: quem inventou o trabalho? É Deus. Isso faz parte da natureza do homem. Então, assim, Deus vira para o homem no jardim do Éden e fala assim: cultiva, guarda o jardim, ou seja, trabalha, cuida daquilo, da criação, cuida da natureza. É por isso que é tão interessante. Deus, no homem sem pecado, Deus fala para o homem cuidar da natureza. Então ele cuidava do jardim, cuidava das plantas, ele dava nome aos animais, ele tinha como ali cuidar da natureza. E é exatamente a natureza que Deus usa para castigar o homem pecador. Olha o que o pecado fez, a corrupção fez com o ser humano. O ser humano destrói o seu habitat. O ser humano destrói a criação de Deus, a qual Deus colocou sobre os cuidados do homem. O homem corrupto, ele destrói aquilo que Deus deu para ele cuidar. E essa natureza, Deus usa ela para trazer juízo ao homem. Você vai ver todos os juízos que Deus traz sobre a humanidade envolvem a natureza. Terremotos, furacões, maremoto, queimadas, sem precedentes aí, chuva demais, calor demais. E quando você vai olhar para o Apocalipse, quando Jesus for voltar, na grande tribulação, as taças da ira de Deus, as trombetas tocarem, tudo está relacionado a Deus usando a natureza para castigar esse homem a qual Deus criou para cuidar dela. E agora a corrupção que está em todo ser humano faz com que nós possamos tratar a natureza e a destruir ela. Então acontece, não tinha, ó, pra você ver, a característica, repetindo de novo, a característica do homem antes do pecado, a natureza do homem, a amizade. Ele tinha a função de encher a terra, ele era inocente, ele alimentava só de ervas, de fruta, ou seja, não tinha morte. Ele trabalhava, cultivava, mas não cansava, ele não fadigava, e ele era proibido, ele tinha leis, ou seja, mesmo antes do pecado, antes da queda, ele tinha lei, e essa lei estava baseada também em escolha. Então, da mesma forma que Deus dá a lei, Deus dá a escolha. A escolha leva ele a obedecer ou desobedecer, vida ou morte. E esse homem quebra a lei de Deus, a ordem de Deus, e esse homem desobedece ao Senhor. E desobedecer ao Senhor gerou nele morte. E a partir de Adão, toda a criação, ela morre. Ela é punida com a morte é a punição. Toda vez que você vê alguém morrer, toda vez que você for em um velório, você olha para uma pessoa morta, aquilo dali é o sinal que todos nós somos pecadores. No dia que Jesus voltar e nós tivermos o corpo ressurreto, e não vai ter mais, Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo de número 15, Paulo vai falar que quando Jesus voltar, o nosso corpo será transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. O que é um corpo incorruptível? É um corpo sem essa semente do pecado, que me dá direito à vida eterna. A Bíblia nos diz que lá na nova terra e no novo céu não vai haver mais morte. Então a morte nessa era, a morte nessa dispensação, ela significa que eu e você estamos ainda debaixo do juízo de Deus. A morte mostra para mim e para você
que nós ainda somos pecadores, mesmo tendo Jesus como Salvador, mesmo tendo Jesus como Senhor, mesmo a minha alma tendo direito de salvação, o meu corpo ainda carrega a semente de Adão e por isso nós morremos. A Bíblia nos diz que a desobediência, a morte, ela veio e o homem, o pecado, fez separação entre a humanidade, o homem e Deus. Todo homem que está debaixo do pecado, ele não tem comunhão com o Criador. O pecado rompeu essa ponte de amizade, essa ponte de inocência, essa ponte de comunhão. O pecado, ele quebrou isso. E a Bíblia nos fala que os homem e Deus, o Criador e a criatura, foi rompido a comunhão. Nós não temos mais comunhão com Deus por causa do pecado. Então a humanidade. E por causa disso, todo o homem está debaixo do pecado. E o pecado gera morte. Olha o que está escrito. Essa é a lei, eu vou falar sobre a lei imutável de Deus. Esse é o princípio da justiça de Deus. A Bíblia nos fala que o trono de Deus é um trono de justiça. Olha o que está escrito em Isaías, aos profetas aí falando. Os profetas falando. Isaías, acompanha comigo aí você que pode. Isaías 59, verso 2. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o rosto de vós, para que não o ouça. Olha para você ver. Os nossos pecados, as nossas iniquidades fez divisão. Fomos criados para ter amizade com Deus, mas o pecado nos faz ser inimigo de Deus. João vai falar daqueles que amam o mundo. Ele fala assim: aqueles que amam o mundo, aqueles que são amigos do mundo, é inimigo de Deus. Ou seja, tudo o que há, esse sistema mundano, todo esse sistema mundano, quando nós fazemos amizade com o mundo, das coisas que não agradam a Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Aí o profeta Isaías está falando: nossas iniquidades, nossos pecados fez divisão entre nós e o vosso Deus. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus. Deus se envergonha de nós. Deus ele encobre o rosto para não olhar a nossa vergonha, para não olhar a podridão que o pecado causa em nós. E aí ele fala assim: os ouvidos deles são tampados. João vai falar algo interessante, ele vai falar para crente. João vai falar para crente o seguinte, João não, Pedro, ele vai falar assim, se eu coabitar, olha para você ver, ele está falando dentro de um contexto de aliança matrimonial. Tão sério que é isso, gente, tão sério que é isso. Ele vai falar para um homem que está dentro de uma aliança matrimonial entre um casal, um homem e uma mulher, e ele vai falar do relacionamento mais sagrado que existe dentro de um casamento, que é o ato sexual. E aí Pedro vai virar e falar assim, eu não vou citar o versículo aqui, eu esqueci o versículo, mas está lá em 1 Pedro. Ele vai falar assim, o homem que coabitar com a sua esposa, se relacionar com a sua esposa de forma indigna, Deus não ouve a oração dele. Ou seja, se o meu relacionamento com a minha esposa estiver ofendendo ela e ofendendo a Deus, se eu me relacionar com a minha esposa como se estivesse relacionando com qualquer outra mulher do mundo, se o meu ato de relacionamento íntimo com a minha esposa ofende a moral de Deus e ofende a minha esposa, Deus não escuta mais a minha oração. As minhas orações são impedidas de chegar a Deus. Então acontece, o pecado causa isso em nós.
E Deus pega esse pecado de Adão e imputa sobre toda a humanidade. Então, vamos ler mais alguns versículos sobre o que Deus fala do pecado e o homem. Olha o que está em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. É impossível falar de imputação sem falar de Romanos. Porque Romanos é a carta da justiça de Deus. Romanos é a carta da justificação, da justiça de Deus. Olha o que vai falar em Romanos capítulo 3, verso de número 23. Está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque toda a raça humana pecou, e por toda a raça humana ter pecado, eles foram destituídos. Eles não fazem parte mais da glória de Deus. Olha o que está escrito agora em Ezequiel, de novo, os profetas, falando sobre essa lei imutável de Deus. Ele vai falar o seguinte, Ezequiel 18, verso de número 4. Está escrito assim: eis que todas as almas são minhas. Deus está dizendo, todas as almas são minhas. Deus disse isso. Todas as almas são minhas, como a alma do Pai, como a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Isso é o tribunal de Deus. Isso é a lei imutável. Deus fez uma lei, ele não muda. E a lei dele é que toda a alma que pecar, essa morrerá. É por isso que Deus vira para Adão e fala: Adão, tem aí duas árvores, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Não come da árvore do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer, Adão. E essa morte é a pior morte que tem. É a morte espiritual, é a morte de comunhão com Deus. Porque quando você percebe, quando Adão come da árvore, ele não morre porque comeu da árvore. E assim, comi, caí, tombei e morri. Não, Adão continua vivendo, e ele viveu por muitos anos. Mas o que aconteceu? A morte espiritual pior que tem. E Jesus vai falar dessa morte espiritual, e ele diz o seguinte, vocês, ele vira para os ouvintes, ele diz: vocês temem um homem, vocês temem um homem que pode matar o seu corpo. E ele está dizendo, você teme o traficante que pode matar você teme o ladrão, pessoas com medo de sair de casa e tudo, aquele negócio. Ele fica com medo do ladrão, ele fica com medo da violência. Eu vi uns vírus aí, eu não vou sair na rua, esse negócio todo, assim, nada contra o isolamento, estou entrando nessa polêmica não, mas olha o espanto que tá, não, eu vou morrer, se for infectar eu vou morrer, e as pessoas falam, vocês temem aquilo que pode matar o teu corpo. E aí Jesus vai falar assim, mas eu posso tanto matar o teu corpo, quanto lançar a tua alma no inferno. Jesus está falando da segunda morte, que é a pior de todas, é a que faz separação eterna de Deus. Morrer, todos nós vamos morrer. A questão é, que tipo de morte que eu vou ter? A morte dupla ou a morte única? A Bíblia nos diz que todos aqueles que morrem em Cristo têm a vida eterna. A morte única faz com que o seu corpo tombe aqui na terra e sua alma se apresente diante de Deus com alegria para a vida eterna, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Mas a morte dupla faz com que você morre em pecado e a sua alma vai ter uma morte eterna junto com os demônios e Satanás. Isso está escrito em capítulo 20 de Apocalipse, a segunda morte. Essa é a pior. E quando Adão peca, a morte do corpo não acontece de maneira instantânea, mas ele perde comunhão com Deus. Ele perde comunhão com Deus.
Não. Mas Deus manifesta a graça dele. E é por causa dessa graça, não, que Deus, olha para você ver, não, o que Jesus vai falar sobre o ser humano. Vai dizer, que isso, o ser humano é tão ruim assim? É. O ser humano é tão caído assim? É. O ser humano, ele é corrupto? É. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Marcos capítulo 7. Anota aí, abre aí comigo aí. Marcos capítulo 7, verso de número 21. Olha o que Jesus vai falar. Ele está numa discussão com os anciões, com as tradições dos anciões de Israel. Aí Jesus disse, verso 20, e dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Jesus disse. Aí ele fala, porque do interior do coração dos homens, quando ele fala dos homens, ele está falando a humanidade, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Olha o que ele fala no verso 23. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Ou seja, toda a imundície de pecado que existe no mundo, a fonte desse pecado está dentro de mim. Está dentro de mim. E sem Cristo, sem o Espírito Santo, essa água, essa fonte de pecado vai jorrar, vai contaminar não só a mim, mas aqueles que estão ao meu redor. É por isso que você vê uma sociedade toda, o pior vírus que existe no mundo, e o mais antigo, porque ele existe desde Adão, é o vírus do pecado. Não contamina só a mim, mas esse vírus faz com que eu contamine os outros com a mentira, com o engano, com a prostituição, com o adultério, com homicídios, com a soberba. Olha para você ver, isso é o ser humano. Então o ser humano está debaixo do juízo de Deus. Mas olha como é a graça de Deus. Se Deus pegou o pecado de Adão e lançou e imputou sobre toda a humanidade, a Bíblia nos diz que Deus faz ao contrário. E o próprio Paulo, ele vai dizer que se por um homem, olha para você ver o que Paulo vai dizer aqui, não? Além da culpa herdada pelo pecado de Adão, cada pessoa é culpada pelos seus próprios pecados. Quanto ao Senhor Jesus, devido à sua concepção natural, nasceu livre da culpa pelo pecado de Adão e durante toda a sua vida não pecou. Porém, quando, Paulo escreve, aquele que não conheceu o pecado, morreu como nosso substituto, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha para você ver. Deus imputa o pecado de Adão a toda a humanidade. Aí Deus, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua compaixão, envia o filho dele. O filho dele vai à morte e, pela morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele recebe todo o pecado da humanidade, é lançado sobre ele. Deus vai lançar sobre o filho dele todo o pecado, imputação, ou seja, alguém substituiu o meu lugar. É o que Paulo fez com Onésimo. Me dá a dívida dele, recebe ele. Ele está livre da dívida, recebe ele. Quando Jesus vai na cruz do Calvário, e hoje nós meditamos sobre isso, nessa sexta-feira da paixão,
Você ouviu algum filme, uma música, compartilhou algo no Face? Naquele alto daquela cruz, alguém morreu para que eu possa viver. O salário do pecado é a morte. E eu tinha uma dívida inculpável com Deus, impagável com Deus. Para que Deus pudesse me aceitar, eu teria que pagar essa dívida. Mas eu não posso pagar essa dívida. Nem se eu entregasse a minha vida como sacrifício no altar, como o cordeiro fazia no Antigo Testamento. Porque Deus não aceita a oferta defeituosa. E o pecado me trouxe esse defeito. Então, se que alguém tem que morrer em seu lugar para Deus te perdoar, tem. Ele é a lei dele. Ele mostra isso todo no Antigo Testamento. Então, bacana. Então, sua mãe te ama demais. E eu não tenho dúvida disso. Então, sua mãe poderia morrer no seu lugar. Não haja vista, ela te ama, então Deus vira para ela e fala assim: ô, dona Arlete, se a senhora morrer, o Lucas vai ser salvo. Então eu vou, é para salvar o meu filho? Eu vou. Você, mas não pode, porque a senhora também tem pecado, tem defeito. Então, para que essa dívida fosse paga, alguém sem pecado, alguém sem dívida, eu só posso assumir uma dívida se eu não tiver dívida. Eu só posso assumir uma dívida de outra pessoa se eu tiver condições de pagar ela. Agora, se eu estou endividado, como que eu vou assumir a sua dívida? Então, para que alguém pudesse assumir a minha dívida, esse alguém não poderia dever. Ou seja, para alguém assumir o meu pecado, teria que ser outra pessoa que não tivesse pecado. E quem seria essa outra pessoa? Jesus. E quando ele vai no alto da cruz, ele vai por mim. Ele vai por você. Para pagar a nossa dívida. Deus pega o pecado de toda a humanidade e lança sobre a cruz. Eu quero ver rapidamente, que eu preciso encerrar, que eu tenho que ir trabalhar ainda. O café está até frio já. Então vamos lá. Olha para você ver como funciona isso. Olha para você ver o que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Então Cristo estava... Ó, para você ver, quando você olha para a cruz do Calvário e vê aquele Jesus crucificado lá, Pedro vai dizer que naquele momento Cristo estava carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Olha o que está escrito em Isaías 53, do capítulo do servo sofredor. Ele fala assim: pois o Senhor, ou seja, o Pai, o Deus Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, de todos nós. Então, da mesma forma que Deus imputa o pecado de Adão a toda a humanidade, por causa de Adão toda a humanidade se torna pecadora, Deus agora envia o filho dele vai à cruz do Calvário, e no alto da cruz do Calvário, com um preço de morte, Jesus Cristo está pagando o meu e o seu pecado em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Então, sobre ele, sobre Jesus, Deus lançou todo o pecado. E quando eu olho para a cruz e me arrependo dos meus pecados, Jesus torna-se substituto meu e seu. Isso é graça. É por isso que Paulo ele escreve aos Efésios, dizendo sobre que a salvação é pela graça. Olha para você ver, Deus já vem mostrando isso, essa ação substituta
de imputação desde o Antigo Testamento. Deus, quando pega o povo, liberta ele do deserto, a Páscoa, o início, a passagem. Deus vai dar uma ordem à tribo de Levi e a Arão. E ele fala para Arão, isso é chamado a festa da expiação. Olha o que acontecia. Levítico 16, 21 e 22. E Arão pora ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-eu ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e deixará o bode no deserto. Olha para você ver. E olha o que está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 9. Aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. É por isso que hoje simula a paixão de Cristo. Por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ou seja, se o salário do pecado é a morte, alguém tinha que pagar esse salário. E Jesus Cristo prova a morte por todos nós, para que a minha alma não provasse a morte eterna. Jesus Cristo teve que morrer no meu lugar. E Deus pega os meus pecados e imputa sobre Jesus. Ele pega os meus erros, os meus pecados e lança sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Senhor. E aí, olha para você ver como Deus faz isso de maneira tremenda. A Bíblia vai nos falar que agora Ele vai nos aceitar por causa de Jesus Cristo. Olha, Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Tá anotando aí? Anota aí. Se tiver alguma pergunta, pode fazer aí, viu, meu irmão? Olha, Romanos capítulo de número 8. Os irmãos estão chegando aí agora. Estou falando sobre a doutrina da imputação. A doutrina da imputação. O que significa a cruz de Cristo? Por que Cristo teve que morrer? Aí, olha aqui, a doutrina da... Olha o que ele vai falar em Romanos 8:32. 8:32, está escrito assim. Romanos 8. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ou seja, Deus não poupou o seu filho. Aí tem uma pergunta aqui teológica que eu vou deixar para você aí, tá? Não sei se alguém te fez isso. Se todo homem é pecador, todos gerados em Adão, de Adão para cá, Deus imputou o pecado sobre todo homem. E todo homem está debaixo do pecado. Então, todo homem morre. Todo homem tem uma dívida com Deus. Ele morre. E aí, eu te faço só uma pergunta aqui. Ninguém pode substituir o meu lugar, porque todos nós temos pecado, né? Então tá aí o pastor Vitor aí. Pastor Vitor, pela sua graça, fala assim: eu vou morrer pela minha igreja. Aí ele tem lá 50, 100 ovelhas, né? E aí ele fala: eu vou morrer para Deus salvar todos esses irmãos que estão aqui na minha igreja. Eu vou morrer no lugar de todo mundo. Ele não pode, Deus não aceita, porque ele também tem dívida, ele também é pecador, né? Então um pecador não pode pagar a dívida do outro. Então tem ser humano que poderia pagar a minha dívida com Deus. Então o que eu faço? Aí fala: não, Jesus. Mas vem cá, Jesus também não era homem? Se todo homem, depois de Adão, ele nasce em pecado, e a semente de pecado está nele,
Por que Deus aceitou a oferta de Jesus e não aceitaria a minha oferta, não aceitaria a sua oferta por mais ninguém? Por que Jesus pode me substituir? Por que Ele é a única pessoa, e a Bíblia nos diz que só há salvação em Cristo. Em mais ninguém há salvação. Mais ninguém. A Bíblia fala que o único que pode interceder diante de Deus, só Jesus Cristo. Só Jesus. Ele é o nosso substituto. Ele é nosso intercessor. Entendeu? Então o que acontece? A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é homem. Ele se encarnou, ele nasceu no ventre de Maria. Ele teve um nascimento como qualquer ser humano tem. Ele foi gerado durante os 9 meses e nasceu de maneira mais humilhante dentro de uma manjedoura. Qual é a diferença de Jesus? E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, Atos 3, fala que Jesus Cristo é justo e santo. Justo e santo. Que em Jesus não há pecado. A Bíblia nos fala que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. Jesus, ele vai no alto da cruz, levando sobre a cruz o meu e o seu pecado, mas não o dele, ele não tinha pecado. Jesus, ele não morreu para pagar uma dívida porque ele não tinha dívida. Então a dívida que ele pagou é minha e sua. E por que só Jesus poderia fazer isso? Olha para você ver. Eu não falei que todo homem, Deus só criou Adão e Eva, e a partir de Adão todo homem é gerado, e por ser gerado, eu nasço com a semente do pecado? Sim, falei isso. E é exatamente isso que acontece. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele não nasceu com a semente de Adão. Jesus Cristo, ele foi gerado não pelo relacionamento de um homem com uma mulher. Ou seja, José, que é pai de Jesus, ele não coabitou com Maria para gerar Jesus. Antes Gabriel aparece a Maria e diz: agraciada és tu, ou seja, bem-aventurada entre todas as mulheres. E você vai ter um filho. Ela fala: pô, eu nem estou casada ainda com José, estou desposada ainda, eu nem me deitei com ele, como que eu vou ter um filho? Ele falou assim: esse será gerado pelo Espírito Santo. Ele virá sobre você, ele vai te cobrir você. E ele vai gerar, e o nome dele se chamar Jesus. E ele vai salvar o meu povo dos seus pecados. Jesus, ele nasce sem a semente de Adão. Olha para você que tremendo, como a obra de Deus é tremenda. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E ele nasce sem a semente de Adão. E por não ter a semente de Adão, ele nasce sem pecado, vive sem pecado, morre sem pecado. E somente Jesus. É por isso que lá no Antigo Testamento, Deus exigia que a oferta no altar dele por um pecador tinha que ser uma oferta de um animal, de um cordeiro sem defeito. E foi exatamente esse cordeiro que Deus vira para Moisés na 10ª praga e fala: Moisés, fala para os pais de família pegar um cordeiro de 14 dias. Isso aí só isso aí é tremendo. Esse cordeiro, ele precisa ser um cordeiro novo. E esse cordeiro ia ficar ali durante todo esse período. E no 14º dia vai matar esse cordeiro. E esse cordeiro, ele não pode ter mancha, ele não pode ter defeito. E o sangue desse cordeiro vai passar no umbral da porta. Ele estava celebrando a Páscoa. Passagem. Quando fala passagem, a morte passa. Ela não entra na casa por causa daquele cordeiro. E é exatamente quando Jesus, ele é o cordeiro. É por isso que João, quando olha para Jesus, João Batista, ele fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E foi exatamente esse cordeiro que foi na cruz do Calvário. E quando eu recebo Jesus como Salvador da minha alma, confesso Ele, me arrependo e largo o pecado, a Bíblia fala que aquele que larga, que deixa o pecado, aquele que se arrepende, deixa o pecado, alcança a misericórdia. Não adianta eu falar, eu creio em Jesus, Deus, eu creio em Deus, eu tenho Deus como meu Salvador, isso aí daí, a Bíblia nos diz que até Satanás crê e treme. Não, Jesus é o meu Salvador. Tu obedece Ele? Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor? Mas você faz tudo aquilo que Ele pede? Ou continua ainda na bebedice, continua ainda no vício, continua ainda na prostituição, no relacionamento, fora do casamento, na prostituição? Porque aí é falar todo mundo fala. Aí a Bíblia nos diz que aquele que deixa o pecado, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. E que Jesus está na cruz do Calvário, o Cordeiro está lá, o Cordeiro de Deus está lá. E os pecados de toda a humanidade estão naquele Cordeiro, e o sangue daquele Cordeiro, quando eu aceito Jesus como Salvador, quando eu confesso Jesus, a palavra aceitar aqui é pejorativa, porque ninguém aceita Jesus. Isso é a graça de Deus, que é movido pelo Espírito Santo, que gera fé em nós, na pessoa de Jesus Cristo. Quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, o sangue de Jesus Cristo está sobre a minha vida, e a morte passa por cima, que morre a segunda morte. A segunda morte que vai levar minha alma para o inferno, não tem poder mais sobre a minha vida. É por isso que Paulo ele vai falar, morte, cadê o teu aguilhão? Porque não tem poder, a morte não tem poder sobre aqueles que têm a marca do sangue de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele morre na cruz para me substituir. E a morte de Jesus paga um preço. Olha o que vai falar em Colossenses capítulo de número 2. Colossenses capítulo de número 2. Colossenses capítulo de número 2. Olha o que vai dizer. Colossenses 2, 14. Diz assim, olha para você ver, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz do Calvário. Eu tinha uma dívida, eu tinha um boleto com Deus, boleto ali, cheio de pecado, e eu não conseguia pagar essa dívida. Quando Jesus vai no alto da cruz, ele pega esse boleto, essa dívida, e crava na cruz. E é por isso que quando ele está ali no último momento agonizando, ele olha para o Pai e diz, está consumado, tetelestai, está pago. A palavra consumado ali é pago a dívida. A minha dívida, a sua dívida foi paga por Jesus Cristo. E por Jesus Cristo pagar essa dívida, eu agora me torno justo diante de Deus. Então acontece isso, se chama expiação. Expiação. A palavra expiação, expiação na Bíblia, no hebraico, significa reconciliar, pacificar, ou seja, cobrir. Ele cobriu a minha dívida, ele me reconciliou. O pecado rompeu a ponte de amizade com Deus. Jesus foi lá e colocou a ponte novamente. Por isso que Paulo fala que ele abriu um novo e vivo caminho, que eu posso me achegar agora diante do Pai. Eu não preciso de ninguém. Eu posso estar lá, o Pai no seu trono, Jesus Cristo no seu trono, está lá a soberania de Deus no seu trono. Paulo fala que agora Jesus abriu um novo e vivo caminho,
Que caminho é esse? O caminho que o pecado rompeu, a ponte que o pecado rompeu, o caminho que o pecado destruiu. Agora Paulo fala que Jesus abriu esse caminho, é por isso que ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade no mundo de mentira. Ele é o caminho aonde os relacionamentos estão quebrados, ele se torna o caminho para restaurar o relacionamento, tanto com Deus quanto com o próximo. É por isso que a cruz, ela é horizontal e vertical. Ou seja, de maneira vertical, o meu relacionamento do homem com Deus estava quebrado pelo pecado. Agora, Jesus Cristo, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele abriu esse novo e vivo caminho. Agora eu posso chegar com confiança no trono do Pai, ter relacionamento com Deus dentro do meu quarto. Hoje a gente fica falando, gente, é bom demais estar dentro da igreja, adorar o Senhor junto com os irmãos, a igreja é cheia e todo mundo glorificando a Deus. Mas agora o acesso está livre, dentro do meu carro, em cima da minha moto, andando na rua, dentro do meu quarto, na sala da minha casa, em qualquer lugar eu posso me relacionar com Deus. Foi esse argumento que a mulher samaritana chega e fala assim: ó, os judeus falaram que nós temos que adorar lá em Jerusalém. Os nossos pais falaram que nós temos que ir no Monte Gerazim. Agora me diga aí, o Senhor, onde que nós devemos adorar? E ele fala assim: o Pai procura verdadeiros adoradores. Agora, daqui para frente, minha filha, fala com a samaritana, daqui para frente, nem em Jerusalém, nem em Monte Gerazim. Daqui para frente, o Pai procura adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Essa liberdade de adorar a Deus, porque a ponte estava quebrada de amizade, que se tornou inimizade por causa do pecado, foi restaurada em Jesus de maneira vertical, mas também de maneira horizontal. Ou seja, eu posso ter relacionamento com o próximo, eu devo ter relacionamento com o próximo. Toda inimizade que tinha com o próximo, entrou Jesus na minha e na sua vida, tem que ser quebrado. Toda inimizade tem que ser quebrado. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo a si mesmo. É a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Você sabe como que nós identificamos um cristão? Como ele tem um caráter perdoador. A natureza de uma nova criatura é uma natureza perdoadora. Eu não só recebi o pecado, eu não só recebi o perdão, eu transmito perdão. Eu transmito perdão. Jesus vai falar: você sabe como que eles vão conhecer que vocês são meus discípulos? Quando você amar uns aos outros. Isso é a cruz, lá a cruz. E aí, Deus, olha para você ver, Deus imputa o pecado de Adão a toda a raça humana. Deus pega o pecado de toda a raça humana e imputa sobre Jesus. E Deus pega a justiça de Jesus e imputa sobre o homem que crê no Filho dele. E é isso que Paulo vai falar no capítulo 4. No capítulo 4, Paulo vai falar isso, e aqui eu vou encerrar a live aqui, capítulo 4, olha que tremendo, a carta da justificação, da justiça de Deus, capítulo 4, Paulo vai dizer, no verso 24, ele fala assim: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Olha que tremendo que é. Sexta-feira hoje simboliza a paixão de Cristo. A Páscoa, o Cordeiro Pascual. No domingo da ressurreição. Se Jesus tivesse só morrido e não tivesse ressuscitado, seria só mais um profeta. Seria só mais um mártir. Morrer na cruz por morrer, Pedro também morreu. Morrer na cruz por morrer, tinha dois do lado de Jesus, um de um lado e do outro, morreu também. A cruz já era uma tradição do julgamento romano, e já há décadas, há séculos. Depois de Jesus
muitos seguidores de Jesus morreu na cruz. Mártir por mártir, Tiradentes aqui em Minas Gerais morreu numa praça como mártir por uma causa. Mas qual é a diferença da morte de Jesus na cruz para todos os outros que também morreu na cruz? É que Jesus foi o único que foi à cruz e morreu e se ressuscitou. E Paulo está dizendo o seguinte, que Jesus na sexta-feira me substituiu. Os pecados de toda a humanidade foi lançado na sexta-feira sobre Jesus. Mas por causa da ressurreição de Jesus, eu e você nos tornamos justos. Olha para você ver, tem uma diferença em se tornar perdoado e se tornar justo. Na sexta-feira, Deus, no alto da cruz, perdoou os meus pecados, quando eu creio em Jesus Cristo. Mas no domingo de manhã, por causa da ressurreição de Jesus, eu me tornei justo com Ele. Olha que tremendo. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu me tornei justo e nos tornamos justos por causa da justiça de Deus. Ele fala assim, capítulo 5, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo, ele vai falar em Romanos capítulo 1, dizendo, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nós não somos condenados? Porque Ele já morreu, Ele pagou a dívida no nosso lugar e ressuscitou. E por Ele ter ressuscitado, nós nos tornamos justos em Cristo. Todos aqueles que estão marcados, selados pelo sangue de Jesus, se torna justo. Se torna justo. Olha como que Deus fez isso. Já mostrando lá no Éden a graça dele. A graça de Deus não foi... não iniciou no Novo Testamento, a qual muitos teólogos chamam de dispensação da graça. Não, a graça de Deus é a natureza de Deus, faz parte do caráter de Deus, faz parte da identidade de Deus. E no Éden, olha para você ver como que é a lei da imputação, como Deus nos cobre. Olha, eu vou ler isso aqui primeiro antes. Isaías, olha que tremendo. Aleluia, Deus é tremendo demais. Olha o que está escrito em Isaías. Olha para você ver. Diante da expectativa de encontrar-se com Deus, sua reação instintiva de vestir-se da justiça própria. Mas o Senhor considera, olha para você o que o Senhor considera, porque a justiça própria do homem é trapo de imundície. Trapo de imundície. Mas ele fala aqui, Isaías 64, versículo 6. Todas as nossas justiças estão como Deus, como trapo de imundície. Mas olha o que ele escreve em Isaías. Deixa eu encontrar aqui. Isaías 66. Isaías 66. Regozija-me, muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me investiu de roupa de salvação. Cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Olha para você ver, Deus nos vestiu com um manto de salvação. Foi exatamente que Deus manifestou a graça dele no Jardim do Éden. A Bíblia nos diz que quando o homem cai no Jardim do Éden, Deus vai até o jardim na virada do dia e fala, Adão. Aí a Bíblia nos diz que Adão não responde, ele se esconde. E Deus fala, Adão, onde você está? Ele falou assim, ele estava escondido. E a Bíblia nos diz que quando ele peca, capítulo 3 de Gênesis 7, ele faz folhas de figueira, que ele peca e ele sente vergonha de Eva, e Eva sente vergonha dele, por causa da nudez.
eles vai e pega folhas de videira e faz roupas de folha de videira. Deus, quando vê aquilo, olha a graça de Deus, o amor de Deus. Como Deus é tremendo. Deus tem duas atitudes de graça. Três, né? Atitude de graça no Éden. Primeiro, ele tira o homem do Éden. Isso não é punição, isso foi graça. Para que ele não pudesse ter acesso em pecado da árvore da vida. Segundo, Deus ele faz promessa da redenção no capítulo 3, verso 15, apontando para Jesus. Mas terceiro, a Bíblia nos diz que Deus ele faz vestes de pele de animal e veste Adão e Eva. O texto não é muito claro, mas eu entendo que aqui, isso é coisa que eu entendo, que Deus ele sacrifica o primeiro animal para tampar a vergonha de Adão e Eva. Adão e Eva estavam nu, cheio de pecado. E Deus vai lá, porque a folha da figueira, na hora que o sol batesse, ia secar, ia desfazer, e eles iam continuar nu. Ou seja, todo dia eles iam ter que colocar roupa nova, roupa nova, roupa nova, roupa nova de figueira. Aí Deus vai lá e mata um animal e faz roupa para o homem. Isso simboliza a durabilidade, o perdão de Deus. E é exatamente quando Jesus vai na cruz do Calvário, o profeta Isaías profetiza que Deus nos veste como veste de salvação. Ele cobre a nossa vergonha pelo sangue de Jesus. Ele cobre os nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E aí, só para terminar aqui, agora eu termino mesmo, Romanos 10, verso 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, quando eu confesso Jesus como Salvador, Deus ele aceita o meu perdão, o meu arrependimento e me cobre com o sangue de Jesus Cristo. Olha o que Efésios 2 faz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos cobriu pela justiça de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Na sexta-feira da paixão, Deus levou os meus pecados até Jesus. Jesus carregou sobre si as minhas iniquidades. A Bíblia nos diz que pelas suas feridas foram sarados. Ele levou sobre mim na sexta-feira. Eu coloquei os meus pecados sobre Jesus. Deus pegou os meus pecados e lançou sobre o Filho dele na cruz na sexta. Eu me tornei perdoado por Deus na sexta. Mas quando Jesus no domingo ressuscita, Ele ressuscita para me justificar, me tornar justo, me tornar santo, pela operação do seu sangue, pela operação, ele venceu a morte que me condenaria, a morte que ia me levar para o inferno. Ele venceu essa morte em meu e seu lugar, para que tenhamos vida e vida em abundância. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço, louvo ao Senhor, Pai, na beleza da tua santidade. O Senhor possa nos abençoar, nos curar, nos libertar, meu Pai, encher a nossa alma, meu Pai, da tua presença, do amor pela tua palavra, de amor pelo teu Filho.
que a nossa alma venha queimar, meu Pai, pela Tua presença, ansiar, meu Pai, como Davi falou no Salmo 42, como a costa anseia pelas águas, assim a minha alma pelo Senhor. Ah, meu Deus, nos dá uma alma sedenta pelo Senhor, de poder conhecer a Ti, Senhor, pela essa obra da graça que o Senhor fez em nossas vidas, que o Senhor abençoe os irmãos que estiveram conosco aqui nessa hora, Pai, abençoa a família dele, a casa dele, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que possamos nos alegrar em Cristo, Pai, nos alegrar na morte, na ressurreição do Senhor, Pai, nos alegrar, meu Pai, aleluia, Senhor, na Tua compaixão, na Tua misericórdia, como diz Paulo em Romanos, nós ainda sendo pecadores, o Senhor nos deu o Teu Filho, Pai. Não somos merecedores, Pai, mas o Senhor, meu Pai, pela Tua graça, nos buscou, Pai. Oh, Pai, o Senhor nos chamou como laços de amor. O Senhor foi atrás de nós, Pai, para nos atrair em Ti, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, que nós possamos continuar firmes, andando em obediência ao Senhor. Meu Pai, nos achegando com confiança no altar do Senhor, e sendo testemunha do amor, do perdão, da misericórdia do Senhor para com o próximo, ó Pai. Pai, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, muito obrigado por você estar conosco aí. E a oportunidade que a gente tiver, nós vamos compartilhar alguns sermãos aí com os irmãos. Eu tenho dificuldade de fazer as coisas muito rápido, viu? Falo demais, mas eu creio que foi muito proveitoso. E a oportunidade que você tiver, você assim, compartilha essa live, ou você torna a ver de novo e anota aí. Eu creio que vai ser bênção, que você possa reproduzir aí na sua igreja aí esse ensino da doutrina da imputação, né? Que Deus ele manifestou a sua graça, né? Imputando a justiça de Jesus, o justo Jesus sobre nós, e pelo sangue de Jesus somos justificados. Que Deus te abençoe. Até mais.